Bom, então a gente vai terminar nossa conversa sobre dispositivos de interconexão, dando um breve relato sobre o problema do congestionamento da rede e o resumo do impacto de uso de cada um dos equipamentos que a gente discutiu. Bom, se a gente for falar de. Quando a gente fala de congestionamento na rede local, né? Só para ficar claro, né? Eu estou falando no congestionamento entre a comunicação das estações, entre a comunicação das estações que fazem parte da minha rede local, da minha organização, né, que estão ligadas pelo mesmo dispositivo, ou eventualmente a gente pode estar falando de tráfego, pode estar falando de tráfego externo, mas tráfego externo que vai para uma das estações que fazem parte da minha rede local e que de alguma maneira isso está interferindo no congestionamento das outras estações que fazem parte da minha rede local. Né? Então, esse tipo de congestionamento é mais comum se a gente for discutir em rede sem fio. Em rede sem fio isso é um problema, né? Porque à medida que a gente vai colocando mais estações na minha rede sem fio, a gente tem mais estações causando colisão e o congestionamento. Em teoria, o congestionamento não tem limite, né? E a velocidade de comunicação, de fato, ela é afetada. Isso aí fica mais claro quando a gente for discutir rede sem fio. Uma configuração inadequada pode causar um condicionamento na rede local, né? Se eu faço uma interligação que não representa adequadamente como é que a gente quer segmentar o tráfego, principalmente se a gente tem um dispositivo que vai receber mais tráfego que os outros. Do ponto de vista da percepção desses problemas, então isso pode gerar uma resposta lenta nos meus dispositivos, demora para carregar, para acessar aplicativos pela rede, aplicativos web na intranet, na rede, dentro da rede interna, né? Um tempo de espera longa, conexões perdidas, problemas em acessar serviços, né? Então tem diversos sintomas que a gente pode observar. Então, obviamente, a causa podem ser erros físicos, podem ser estações ou servidores de alta velocidade e cujo tráfego está impactando no restante das estações que fazem parte da minha rede local. Então, se for esse o caso, a gente pode tentar, na verdade, esse item é o mesmo do de baixo, né? Então a gente pode considerar segmentar o tráfego dessas estações, desses servidores de alta velocidade para tentar diminuir o impacto colateral desse tráfego nas outras estações que fazem parte da minha rede, né? Na verdade, do ponto de vista da segurança, isso é sempre importante a gente fazer isso, né? A gente pode também ter simplesmente excesso de usuários no único segmento compartilhado, né? Pode ser no mesmo domínio de colisão e também pode ser no mesmo domínio de broadcast. A gente pode pensar se não é o caso da gente segmentar mais a minha rede, né? Então, o que a gente poderia revisar, né? Topologia física que a gente vai utilizar, né? Questão do cabeamento estruturado, como é que a gente vai cabear as estações, como é que a gente vai organizar. Isso aqui é para ser feito antes da rede exatamente existir, né? Existir fisicamente. Número de estações que a gente vai colocar por segmento, né? Considerar o perfil de utilização dos usuários, quando que acontece o congestionamento, né? Obviamente tem uma solução que é aumentar a largura de banda, a velocidade, se isso for possível para aquele caso, né? Mas pode ser que tenha outros problemas impactando o desempenho, o condicionamento da minha rede local que não vão ser totalmente solucionados com o aumento da largura de banda, né? Mas uma solução que quase sempre ajuda a resolver esses problemas é aumentar a segmentação, particularmente utilizando um switch, né? Mas a gente tem que identificar onde é que a gente vai utilizar o switch, como é que a gente vai utilizar o switch, e para isso a gente tem que ter uma compreensão da disposição, da topologia física da rede, né? Da topologia física, da topologia lógica da minha rede. Então, o resumo do que a gente falou, né? Então, vamos considerar que a gente tem o resumo do que a gente falou sobre os diversos equipamentos de conectividade. Então, se a gente tem um hub não interligado, então tem as estações ligadas para um hub. Então, em cada hub, a gente tem um domínio de colisão
próprio, né? Domínio de colisão separado. Se a gente tem os hubs interligados, isso se chama de cascateamento de hubs, então a gente tem um único domínio de colisão que vai compreender todas as estações. Então, uma estação consegue receber o tráfego de uma outra estação, esse domínio de colisão é irrestrito e qualquer uma estação que contribua muito fortemente para causar colisão, para causar colisões, por exemplo, uma estação que envie muitas mensagens, as colisões resultantes desse envio de mensagens vão afetar todas as outras estações. Se a gente tiver um switch, né, na medida em que a gente coloca um switch, a gente segmenta os domínios de colisão e, naturalmente, a gente melhora o desempenho individual de cada um desses segmentos, né? Quando a gente utiliza uma rede local virtual, além desses domínios de colisão serem criados, a gente tem ainda domínios de broadcast na camada de enlace, tá? Que melhora algum desempenho, evita as mensagens de broadcast de serem enviadas para todas as estações que fazem parte da nossa rede local. E se a gente tiver o roteamento, né? O roteamento, na verdade, como um roteador, o roteador incorpora as camadas de enlace e as camadas físicas, né? O dispositivo, né? O dispositivo, não estou falando quem está na camada de rede, mas eu estou falando do dispositivo que tem um roteador. Ele não tem só a camada de rede, ele tem as camadas de baixo também. Então, os domínios de colisão serão segmentados. Os domínios de broadcast da camada de enlace, né? Considerando o endereço de enlace, também serão segmentados. E, neste caso, os domínios de broadcast do ponto de vista da camada de rede, quer dizer, broadcast de endereços IPs, também serão segmentados. Ok? Então, com isso, a gente termina a nossa conversa sobre dispositivos de interconexão.